E aí, meus amigos da fiscalização contratual, aqui é o professor Luiz Gustavo. Sejam muito bem-vindos ao canal L Gustavo Fiscal de Contrato. Aqui neste canal, o objetivo é fazer com que você deixe o seu contrato organizado. É muito importante o fiscal do contrato ter um contrato organizado para estar preparado para uma possível auditoria. E mais, é muito importante o fiscal auditar o seu próprio contrato. E é por conta disso, ou seja, o fiscal ele deve ser o primeiro auditor do seu próprio contrato. Você deve não ser fiscal apenas da contratada. Você deve ser o seu próprio fiscal. Você não deve apenas fiscalizar o que a contratada está fazendo, mas é muito importante você fiscalizar o que você mesmo está fazendo. Gustavo, mas é óbvio que como é que eu vou fiscalizar o que eu estou fazendo? Não faz sentido. Faz, porque nós somos seres humanos e na área de contratação, na área jurídica, você pode cometer imperícia, que é você errar por não saber, não é? Nem sempre os erros são por negligência, por imprudência, mas às vezes por imperícia. Então, nessa caminhada de fiscalização contratual, nós vamos aprendendo, errando, e é muito importante entender que à medida que você vai aprendendo, você vai se tornando um fiscal melhor, com uma percepção diferente, você vai adquirir experiência, você enxerga erros onde outras pessoas não enxergam, porque você tem maturidade, experiência, você tem histórico, você tem vivência ali, você já encontrou outros problemas semelhantes. Então, é muito importante que você revisite, não é? Então, imagina que você está aí como fiscal de algum contrato durante 2 anos. Tenho certeza que passou 2 anos, você está mais experiente do que lá no início do contrato. Então, é muito importante você fazer auditorias. Gustavo, vou fazer auditoria do que eu fiz lá há 2 anos? É melhor você pegar um erro, pegar uma pendência, do que um auditor do TCU, um auditor da sua própria empresa pegar. E aí você pode sofrer alguma sanção. Tá? Então é muito importante nós estarmos fiscalizando. Então, não é que você vai fazer isso todos os dias, mas é muito importante, de tempos em tempos, o fiscal de contrato está fazendo uma jornada de auditorias, não é? Então, aqui nessa playlist, nós vamos estar fazendo auditorias, né? Eu vou estar mostrando para você, basicamente, insights de como fazer as auditorias. Esse é o primeiro vídeo. Então, no primeiro vídeo, eu estou conversando com você sobre a importância de você fazer auditorias no seu próprio contrato. Quando o contrato está organizado, é mais fácil do auditor encontrar as coisas que ele quer. Ou seja, o contrato ele tem rastreabilidade. É mais fácil de encontrar. Então, o auditor ele não vai ter preocupação, não vai ter dificuldade e não vai ter suspeitas, né? Ele vai confiar mais naquele fiscal. E é mais importante também para você. Muitas vezes eu digo assim para os meus colegas que são fiscais: nós somos julgados pelo nosso passado. Vou repetir: nós somos julgados. O nosso trabalho é avaliado em cima não do que nós estamos fazendo agora, mas do que nós fizemos há 2 anos, há um ano. As pessoas vão querer o histórico, as pessoas vão querer evidência, as pessoas vão querer documentação. É o que você fez lá atrás, que muitas vezes, nesse exato momento agora, ninguém está vendo. Mas daqui a pouco, quando o contrato estiver perto do fim, quando tiver algum problema, quando tiver alguma auditoria, as pessoas vão querer aquela documentação específica. E o auditor parece que sabe. Ele vai exatamente naquele documento, naquela pendência que você não arquivou. Então é muito importante estar sempre fazendo auditorias. É muito importante, vou repetir, vale mais a pena, é mais seguro, é mais confiável pela preservação do seu emprego.
Vários fiscais já foram demitidos após a auditoria. Demitidos. Não é que ele deixou de ser fiscal do contrato. Ele perdeu o concurso dele, perdeu o emprego dele, porque é conformidade. Então, tem que ter muito cuidado. Gustavo, você está querendo fazer terror, medo. Eu estou falando de fatos. Aí você avalia se você quer deixar o seu contrato organizado, né? Reduzir as chances, né, de perder seu emprego, é a questão de cada um. Eu vou fazer a auditoria dos meus próprios contratos, né? Então aqui a gente vai conversar bastante sobre essas auditorias. Gustavo, eu entendi a importância, Gustavo, da auditoria. Gustavo, eu entendi que o meu contrato tem que estar organizado. Gustavo, eu entendi que é muito importante eu estar fazendo auditorias para que eu pegue um erro e não o auditor. Gustavo, eu entendi, Gustavo. Mas como fazer essas auditorias? Vamos lá. Qual é a metodologia de você fazer auditoria? Você precisa considerar três pilares. O quarto é importante, mas vamos dizer assim, você não vai ser demitido se tiver algum problema nisso aí. Mas é importante você estar verificando. O primeiro pilar é o pilar da lei. A lei, ela é materializada nas NRs, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, primeiro pilar. Gustavo, o primeiro pilar não é o contrato? Você é o fiscal do contrato, Gustavo. O primeiro pilar não é o contrato? Bom, a ordem aqui pouco importa. Mas por que eu estou falando da norma regulamentadora? Porque se tiver algum problema no contrato e for questão de lei, olha, é mais complicado. Quando é no contrato, você faz um aditivo, você muda o pensamento o entendimento daquele requisito contratual numa ata de reunião, num e-mail, mas, mas, não é? Se for lei, não tem boquinha. Se for lei, tem que ser cumprida, né? Então, eu falo que o primeiro pilar são as NRs, porque as NRs, ela é lei. Um juiz, não é, o Ministério do Trabalho, ele vai em cima da lei, não quer saber nem de qual contrato é. Se o contrato é de 10 mil, 50 mil, de 1 milhão. Se o contrato ele possui muita gente, se possui poucas pessoas, não importa. Então, é muito importante ter isso em mente. Não importa o seu contrato. Você que está aí, Gustavo, isso vale para os contratos de luz, Gustavo. O meu contrato não importa. Não, isso vale para todos os contratos. Todos os contratos. Então, vale muito a pena você assistir esses vídeos aqui dessa playlist. Segundo pilar. O segundo pilar se chama ACT. Acordo Coletivo de Trabalho. Gustavo, ainda não é o contrato? Gustavo, eu sou fiscal do contrato. Por que eu estou falando da NR e estou falando da ACT? Porque, independente dos contratos que você fiscalize, a contratada precisa atender à norma regulamentadora, que é lei, e precisa atender o acordo. Eu falei ACT, na verdade é CLT. Ela precisa atender a CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho. Então, veja que ambos estão ligados ao Ministério do Trabalho. Então, você precisa realmente estar fundamentado. Qualquer contrato que chegar na sua mão, muitas vezes você nem lê o contrato, mas se você tiver esses dois pilares bem fundamentados, você já evita um montão de erros. Você já livra um monte de processo. Inclusive, nas NRs, tem até um NR de penalidades. Penalidades e multas. Ou seja, é um NR para nós, fiscais de contrato. Então, assim, se você dominar, não é, as principais NRs e as CLT, você já não vai ter muito problema. Você resolveu 80% dos seus problemas. Então, você precisa fazer auditoria considerando o pilar das NRs, normas regulamentadoras, da CLT, consolidação das leis de trabalho, e o terceiro pilar que é o contrato. Gustavo, o contrato exatamente, o contrato vem aqui, pelo menos no meu entendimento, vem em terceiro, tá? Gustavo, por quê? Porque se no contrato tiver escrito alguma coisa, mas na lei exige outra, você tem que cumprir a lei. Muda o contrato.
existe uma hierarquia. A NR está acima da lei. A CLT está, desculpa, a NR está acima do contrato, a CLT está acima do contrato. E aí por isso que eu coloco o contrato como terceiro pilar. Então é muito importante você fazer essas auditorias em cima desses documentos. E dependendo. E detalhe, eu vou dar como bônus, né? Em algum momento aqui, estou fazendo um e-book, né? Não sei se você já viu aqui, mas se você olhar meus vídeos anteriores, eu estou escrevendo um e-book e você vai receber gratuitamente. Você vai receber listas de verificação de conformidade das NRs. Porque cada NR ela deve ser cumprida. Sendo que para o fiscal do contrato ele trabalha muito com conformidade, evidências e documentação. E na NR está escrito tudo. Por exemplo, NR10, que é de eletricidade. Está escrito tudo. Tudo que a contratada tem que atender em relação à eletricidade. Mas eu quero saber de documentação, de conformidade, de evidência. O que, que a contratada tem que ter? Por quê? Porque isso é algo inerente do fiscal do contrato. Então, por exemplo, se um eletricista for ler a NR, ele vai ler do ponto de vista da execução da atividade dele. O que é importante? O que é que existe dentro da NR10 que é importante para mim? É isso que ele vai perguntar. E eu estou fazendo esse trabalho como fiscal do contrato. Eu estou lendo as NRs e eu estou perguntando, dentro aqui da NR, o que é importante para mim, que sou fiscal de contrato? Quais são as documentações que a contratada deve ter para atender essa NR, para estar conforme a NR, para ter conformidade, para estar regularizado. Então, eu estou listando aqui e a partir dos próximos vídeos eu vou mostrar para você. Não é? Cada NR tem NR. E aí vem outro ponto, né, da NR, né, das NRs, a metodologia. Vão ter NRs que é específico para sua atividade. Por exemplo, tem NR que trata a respeito de serviços em plataformas. Eu não trabalho com plataforma, então não vou nem olhar essa NR. Não é que você vai ler todas as NRs. Gustavo, é eletricidade, Gustavo, mas eu não trabalho com eletricidade. Aí você, se no seu contrato não existe previsão nenhuma de não ter nenhum serviço de eletricidade, aí tudo bem, aí você pode se dar o luxo de não olhar, sendo que NR10 assim, quase sempre tem, né? Sempre vai ter um eletricista que vai instalar nem que seja um ar condicionado. Então, é, então assim, ou vai fazer a instalação, né, para deixar disposto para alguém instalar ar condicionado. Mas sempre vai ter eletricidade nas instalações. Então, a NR10 é quase que universal. Em todos os contratos você precisa pelo menos conhecer para ninguém morrer, né? A eletricidade mata. Mas você vai ter NRs que não vai servir exatamente para você. Por exemplo, tem NR que é de agricultura. Bom, se no seu contrato não tem nada de agricultura, para que você olhar NR? Então, não faz sentido. Agora, tem NRs que são universais, que para todo mundo vai precisar. Por exemplo, ergonomia, para todo mundo. EPIs, para todo mundo. Fiscalização e penalidades, para todos os fiscais de contrato. Enfim, vão ter NRs que é universal. E eu separei aqui, só para você ter ideia, deixa eu mostrar aqui para você. Bom, não está aqui comigo, mas o que é que eu quero dizer para você? Tem as NRs que são universais, né? Que é a NR6, que é a NR DPI, ó, NR7, que é NR de CIPA, NR de PC MSO, que é NR9, né? Aí tem as NRs universais. Tem as outras NRs que são específicas da sua atividade e do seu contrato. Por exemplo, você vai ter um contrato que vai ter atividade em espaço confinado. Gustavo, o que é espaço confinado? É um espaço que não foi projetado para permanência contínua do ser humano. É um espaço que não tem suprimento de oxigênio, né, suficiente, né, de ar respirável suficiente, enfim. Na verdade, é o excesso ou a falta de oxigênio, né? Acho que é o limite de entre 19% e 22% ali que a gente consegue, né, respirar com facilidade. Se tiver muito oxigênio, inclusive, eu quero muito oxigênio. Você pode morrer se tiver muito oxigênio, tá?
Então não pode nem ter excesso nem falta de oxigênio. Enfim, espaço confinado. Você tem que avaliar se o seu contrato tem previsão de ter espaço confinado, você precisa exigir que a contratada cumpra espaço confinado. Aí você precisa ler a SNR. Não é? Por quê? Porque os trabalhadores vão precisar ser treinados, espaço confinado, vão precisar desse treinamento da NR33, né, que é de espaço confinado, vão precisar de outras questões, né, que é específica para a atividade de espaço confinado. Gustavo, aqui no meu contrato eu trabalho em altura, Gustavo. Eu, eu nunca peguei um contrato de trabalho em altura, mas esse tem. Aí você vai precisar ler a NR35. Enfim, dependendo do seu contrato, possa ser que tenha um NR que se encaixe, outro NR que saia, mas você precisa, não é, estar antenado das NRs existentes, dependendo e a aplicabilidade delas no seu contrato, tá? Então isso aqui é muito importante. Então, nos próximos vídeos, eu vou mostrar para você as listas de verificação que eu estou fazendo. Então, eu vou lhe dar já a nata, né? Já já tudo feito aqui e vou mostrar as, as documentações necessárias dependendo da NR, tá bom? Então esse vai ser aí o nosso grande objetivo. E eu vou disponibilizar, né? Detalhe, as NRs são públicas, tá? Eu vou disponibilizar listas de verificação que o fiscal de contrato deve executar. Ou seja, a NR está lá, grande, eu li ela e disse: poxa, isso aqui é importante para o fiscal de contrato. A contratada precisa ter esse documento, precisa ter esse, precisa ter esse. Ou seja, é conformidade, evidência e documentação. Conformidade, evidência e documentação. Tá bom? Então é isso. Vamos lá, vamos fazer a auditoria. Seja o seu próprio auditor. Não deixe o auditor chegar primeiro que você. Você precisa chegar primeiro, pegar as pendências logo, fazer seus próprios relatórios. Porque se em algum momento algum auditor for fiscalizar, você está dizendo aqui, ó, eu estou fiscalizando. Eu não sou Deus para ver tudo. Mas está aqui minha atuação. O que não pode é o auditor chegar e dizer: vem cá, você não fiscaliza, não. Vem cá, você não faz nada, nenhum registro, não tem nenhum relatório de ocorrência, não tem nada. Vai pegar mal para você, tá? Enfim, preserve seu emprego. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Abraço.